Agora nós vamos conversar sobre os principais cuidados que a gente tem que ter com os recém-nascidos. Apesar de ser um assunto muito trivial, é muito importante a gente saber as principais questões para a gente não errar. Muitas famílias passam anos querendo ter a notícia da gravidez. E aí depois que está grávida, vem vários fatos antes da gente pensar realmente no cuidado do recém-nascido. Às vezes a gente quer saber, por exemplo, o sexo, faz chá revelação, faz várias outras coisas. Depois do chá revelação também tem o enxoval, o que você vai preparando, o quartinho do bebê. E aí quando chega no final do segundo trimestre, realmente a ficha cai. Será que eu vou dar conta? Como é que eu vou cuidar do meu bebê? Como é que eu vou trocar a fralda? Como é que é o banho do bebê? Tem alguns cuidados que são muito importantes e aí eu vou listar aqui para você 5 dos mais importantes. Toda vez que você vai mexer no bebê, o bebê ele pode chorar. Os pais de primeira viagem ficam muito preocupados com a questão do bebê chorando. Acaba que a gente concentra muito mais no bebê chorando no que a gente vai fazer. A gente tem que lembrar que o choro do bebê é um meio de comunicação. O bebê, às vezes, ele está só querendo te dizer que aquela posição para ele está desconfortável. Então, a minha orientação é a seguinte: concentra no que você está fazendo com o bebê e esquece por esse minuto o choro. Senão você não vai conseguir fazer até o final o que você se propôs a fazer. O primeiro cuidado é sobre a troca de fralda do bebê. Antes de você ir trocar a fralda realmente, vamos pensar tudo o que você vai precisar. Se o bebê, por exemplo, sujou a roupinha, você já tem que deixar em mãos a roupinha perto também. É importante você fazer na sua cabeça tudo o que você vai precisar para trocar essa fralda. Então você vai pensar que para trocar a fralda você vai precisar de algodão, de água quente, você vai precisar da pomada para passar depois, você vai precisar da fralda mesmo. Se o bebê, por exemplo, ainda tiver com cordão umbilical, você tem que separar o álcool com o cotonete, porque ele pode ter sujado o cordão umbilical. Você vai precisar de separar também a pomada e também você pode precisar de separar também até uma roupinha. É importante você ter tudo em mãos para você não precisar sair para pegar alguma coisa. Então separa tudo que você vai precisar para ficar mais tranquilo para você. Eu não aconselho usar o óleo mineral para limpar o bebê. Por quê? Porque senão eu vou espalhar a sujeira ao invés de realmente limpar. Então nesse comecinho, no primeiro mês de vida, usa sempre o algodão com a água morna. Outra coisa que é importante é não ficar usando o lenço umedecido no primeiro mês, porque o lenço umedecido tem muita química e pode dar dermatite de contato no bebê. Toda vez que eu for limpar o bebê, eu sempre limpo primeiro a parte do xixi para depois o cocô. Nós sabemos que na menininha a gente sempre tem que limpar primeiro a pererequinha e aí depois o bumbum. No menino a gente também tem que ter esse cuidado para não contaminar, não passar o cocô, por exemplo, a sujeira do cocô para a pererequinha ou para o pintinho do bebê. O segundo cuidado, e é o campeão de dúvidas, é o coto umbilical, o umbiguinho do bebê. Como que a gente limpa? Talvez vocês não saibam, o cordão umbilical é um tecido morto, como cabelo, como unha, e o bebê não sente dor. O bebê ele chora porque ele fica solto, ele fica inseguro, ele fica desorganizado. O bebê ele gosta de ficar apertadinho. O bebê chora só por causa disso e não por estar limpando realmente o umbigo. Ele não sente dor ali naquele lugar. Como que a gente limpa esse umbigo? É com o cotonete e o álcool 70%. A gente vai limpar a base do umbigo. Não precisa de passar na pele do bebê. O álcool ele vai queimar a pele do bebê. Isso já é o suficiente. Eu vou limpar uma vez por dia, não é necessário mais vezes, a não ser, por exemplo, que o xixi do bebê molhe o cordão umbilical. Você vai ver na gazinha. Outra situação que você pode limpar também mais que uma vez por dia é quando você perceber que está drenando alguma secreção na base do umbigo. Se tiver molhadinho, você vai limpar também com álcool 70 e um cotonete. Outra coisa interessante de fazer é enrolar o cordão umbilical numa gazinha só para não ficar batendo na pele do bebê. A pele do bebê é muito sensível.
Um sinal de alerta que é importante para as mães é o seguinte: se a pele do bebê em volta do umbigo estiver avermelhada ou tiver com um cheiro ruim, procure o médico para avaliação. A terceira dica que eu vou dar para vocês, que muita gente não sabe, é como que higieniza o narizinho do bebê. O nariz do bebê é importante estar sempre limpinho para ele conseguir amamentar. Se o nariz dele está entupido, ele não vai conseguir nem amamentar, porque ele não vai conseguir respirar e aí ele pode ficar irritadinho. Então a nossa orientação é você lavar o narizinho do bebê pelo menos 3 vezes por dia. Com soro fisiológico, você consegue já achar na farmácia o sorinho fisiológico puro, que é um spray que você vai apertar em cada narina do bebê. Agora, se você perceber que o seu bebê ele está constipadinho, está com o narizinho mais cheio de secreção, você pode limpar o nariz dele toda vez antes de amamentar. A quarta dica é sobre o olhinho do bebê, como que nós vamos limpar. Então você vai limpar o olhinho do bebê durante o banho, é a primeira coisa que você vai fazer durante o banho. Você vai separar 2 bolinhas de algodão, uma para cada olho. O que eu limpar em um olho, eu não limpo no outro olho, porque eu posso levar conjuntivite. Então eu vou pegar essa bolinha de algodão, vou molhar na água que ainda vai estar limpa e sempre eu vou limpar da parte externa para a parte interna. Nesse movimento, são movimentos suaves, com algodão mais para molhadinho do que para seco. A quinta e a última coisa que eu vou contar para vocês, que é muito importante fazer, mas que muita gente não sabe, é limpar a boquinha do bebê. Você pode deixar para fazer isso logo depois do banho. 1 vez por dia já é o suficiente. Então eu vou pegar uma garzinha e vou enrolar ela no dedo. Eu vou molhar o meu dedo numa água filtrada e vou passar por toda a boquinha do bebê. Então eu vou passar na parte interna da gengiva, na parte externa da gengiva, na bochechinha do bebê, no assoalho da língua e por último a língua do bebê. Você vai fazer com movimentos suaves, como se eu estivesse realmente carinhando o bebê. Não é uma escovação, é só uma higienização. Então, pessoal, essas são as dicas, são simples, mas são extremamente importantes.